Muito bem, de volta para a terceira e última parte do nosso programa do SAID. Hoje um bate-papo aqui para lá de especial com essa figuraça da política e da Universidade Federal do Acre, professor de economia e foi deputado federal e deputado estadual, João Correia. Ele, na última eleição, ele foi pré-candidato a prefeito de Rio Branco e numa disputa meio complicada, ainda não muito bem explicada, o seu partido, que ele ama tanto e faz questão sempre de deixar bem claro isso, lhe preteriu em favor da candidatura do então novato no PMDB, Fernando Melo, que acabara de sair do PT, do Partido dos Trabalhadores. O resultado foi que Fernando Melo ficou num bem distante terceiro lugar, atrás de Marcos Alexandre e Tião Bocalhon. Eu, antes de falar ainda da eleição de 2014, João, eu queria falar um pouquinho sobre, você falou já bastante nos dois blocos anteriores, sobre a sua relação com a oposição como um todo e com o seu partido, o PMDB. Né, com as desavenças que ocorreram, enfim. E com o Bocalhon, com o eterno candidato da oposição, que eu particularmente não tenho nada contra ele, admiro a obstinação do Bocalhon como pessoa, como candidato, tenho algumas críticas para fazer para ele, como político, como pessoa, mas me chamou a atenção, conversando em off contigo aqui, antes de conversar, algumas coisas que você revelou sobre a campanha, sobre o que a oposição, o que o restante da oposição pensava e falava, chegava a falar em relação a Tião Bocalhon. Você, particularmente, como é que era a sua relação com o Bocalhon? Muito boa. Uma relação de... Mas você não votou nele? Não. E ele sabe disso. Né? Você disse para ele, assim, não vou votar em você no segundo turno? Vou votar no meu partido. No segundo turno, aí ele sempre achou... Nem no segundo você votou nele? Não, votei. Ah, você votou no segundo turno? Votei no segundo turno. Eu acho que a oposição precisa, eu vou tentar reproduzir rapidamente, assim, os três argumentos que eu passei para você em off. Primeiro é o seguinte, eu acho que a oposição não perdeu essa eleição e, conforme uma compreensão equivocada, ela nem saboreou, digamos assim, o gostinho da vitória, que foi jogar a eleição para segundo turno. Para um homem muito mais habilidoso, o irmão, o governador Tião Viana, é muito mais habilidoso politicamente do que o Jorge Viana. Do que o senador? Ah, muito mais. Muito mais habilidoso, ou pelo menos ele é muito mais, ao que me parece, muito mais afável nas relações com o seu próprio grupo. Me pareceu, é o que me dá a impressão. E, muito bem, a derrota da oposição, para mim, dá-se em três níveis. Primeiro que o Bocalhon tinha uma informação de pesquisa equivocada, que o colocava numa posição melhor do que a que ele, na verdade, tinha. E isso dificultou, pelo processo de arrogância natural, do envaidecimento, o tratamento com os demais membros da oposição. Esse é o primeiro dado. Segundo dado é que o Bocalhon também subestimou. Então, só um pouquinho. Na sua opinião, o Tião Bocalhon, ele navegava na maionese em relação a números fantasiosos? Fantasiosos. Ele e o grupo... que orbitava em torno dele. Digamos assim, a entourage, né? A entourage. Segundo ponto, o Bocalhon subestimou os debates. Ele, muito trabalhador, que ele tem essas virtudes, ele é obstinado, ele é trabalhador, ele é... batalhador. E ele só chegava nos debates extremamente cansado, que tinha feito todos os trabalhos e não tinha, ele subestimou a capacidade de um debate, de pegar o conhecimento técnico, enfim. E perdeu realmente todos os debates que fez para o candidato Marcos Viana. Eu acho que esse é o segundo elemento da derrota da oposição. No entanto, o terceiro é o mais importante. É que a oposição, o Bocalhon, na verdade, tornou-se alvo dos ataques, tanto da situação do Marcos Viana, bateu nele com mão de pilão, como de todos os demais membros da oposição. Todos os demais membros batiam no Bocalhon e chegavam lá nas periferias, pedindo voto, davam a baixa do Bocalhon. Como é que depois, no segundo turno, essas pessoas podiam entronizar, se o Bocalhon não prestava no primeiro turno, que as pessoas queriam que votassem nos seus candidatos, como é que o Bocalhon ia prestar no segundo turno? Então, isto foi o principal fator, este cabo de guerra que a oposição fez. No primeiro turno? No primeiro turno foi o principal fator da derrota no segundo turno. Aí ela não se esmerou no Chalita, lá de São Paulo. O Chalita bateu no Serra, o tempo inteiro criticou o Serra, mas não tocou no Haddad. Teve uma votação esplendorosa. Quando o Chalita
foi pedir votos para o Haddad, ele não tinha nenhum obstáculo, porque ele não tinha No segundo criticado. turno. Então, ele transferiu o máximo possível. Então, é isso que eu proponho para a oposição. Nós temos que ter um campo comum, um programa mínimo, e nós temos um adversário em comum. Tá certo? Nós não devemos tentar fazer essa luta entre irmãos, fratricida. Como diz o outro, tá fazer certo? canibalismo, né? Canibalismo. Foi feito um típico canibalismo. E é isso que eu estou tentando, que eu estou infelizmente vendo nesses movimentos da oposição. Quer dizer, um é contra o outro, quer que todo mundo se fira, tá certo, para ser candidato único, o outro é não sei mais o quê, enfim, enfim, eu acho, e a oposição não teve ainda a capacidade de sentar-se à mesa, de fazer uma avaliação. A oposição ainda não sentou-se para fazer uma avaliação das eleições municipais recentes. Então, eu não acredito em grupo político, Said, que tem medo de conversar. Eu não acredito em ideias que não sejam testadas. Como é que eu posso achar que a ideia que eu tenho é boa se eu não a submeto às pessoas e coloco-a sobre o crivo da crítica? Então, eu acho que se ela passar no crivo da crítica, se ela se impuser como ideia, aí ela se torna movimento material. Aí as ideias se materializam. Isso aí, qualquer estudante de metodologia vai saber disso. Sempre lembrar que, vamos voltar ao começo da entrevista, né? O MDA, que a gente falou no comecinho da entrevista, foi vitorioso no pico, no auge da credibilidade da Frente Popular. Da Frente Popular, no segundo ano do governo Jorge Viana, no primeiro governo Jorge Viana. E deixa eu dizer uma coisa para você, Said. Quando eu fui, eu perdi a eleição de 98 e eu fui colocado depois, dentro dessa perspectiva do MDA, e fui para a Assembleia Legislativa. Eu tinha apenas um processo que era movido pelo ex-governador Romildo Magalhães contra a Marina e a mim. Nós dois éramos processados pelo governador. Depois que eu fui lá para a Assembleia Legislativa, eu cheguei a ter mais de 80 processos. Quer dizer, houve um equilíbrio do debate na Assembleia Legislativa, e aí eles tentaram me calar utilizando os mecanismos do Ministério Público Estadual, Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual, enfim, todos esses elementos, os secretários de Estado, governador, senador, enfim, eu cheguei a ter mais de 80 processos, tá certo? Quer dizer, eu assumi tudo isto e estou tentando segurar. Já fui condenado, mas nos processos dos promotores chegou ao Supremo, em alguns eu fui condenado e nos mesmos noutros fui absolvido, enfim. Eu estou me alimentando, quer dizer, o ônus ficou para mim, tá certo? Do esquema do MDA. Ninguém veio me perguntar, você tem necessidade de advogado, você tem, tá certo? Não, ninguém veio me perguntar. Não, o problema é teu. Mas tudo muito bem, eu não estou reclamando disso não, porque eu estou sobrevivendo. E eu vou sobreviver, é o que eu estou lhe dizendo. Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa de ninguém. Agora, eu quero só que a oposição sente na mesa para que a gente discuta. Será que eu estou pedindo muito, Said? Eu quero o povo de Rio Branco, que a oposição, que seus cardeais, juntem com seus assessores, que a gente faça uma pauta e discuta civilizadamente 1, 2, 3 dias para ver se a gente consegue colocar uma linha de ideias, de propostas, de diretrizes. É só isso que eu estou pedindo. É por isso que eu sinto falta do MDA. Entendi. Sinto falta do senador Nabor Júnior e sinto falta do Narciso Mendes. Olha só. Estou lhe dizendo. Narciso mais uma vez citado aqui na Estou entrevista. sentindo falta do Narciso Mendes porque o Narciso é um homem inteligente. Ou essas pessoas não têm inteligência para poder terem assim, digamos assim, a vaidade de expô-las. O problema é que o Narciso, agora como está muito bem, obrigado. Pelo menos é o que ele demonstra. Então, sim, eu lamento que a cabeça dele sonhar com o Narciso não. Eu queria, antes de falar da eleição de 2014, você fez uma frase aí, João, que me chamou a atenção. Até anotei aqui para não esquecê-la e para emendar uma pergunta nessa frase. A frase é a seguinte, você diz assim, Tião comparando com Jorge Viana, o Tião Viana, não o Tião Bocalão, Tião Viana comparando com o Jorge Viana, seu irmão, é mais habilidoso. Você faz essa revelação baseada em quê? Você tem conversado com ele ultimamente? Não. Como é a sua relação com o governador? Houve uma época em que cogitou-se, quando eu era presidente do PMDB, cogitou-se do PMDB ter uma relação, uma aliança com o PT. Como tem no plano nacional?
reuni a executiva do PMDB, pedi para ele reunir a executiva do PT. Então, algo às claras. Eu desconfio da clandestinidade e do segredo. Teria que ser às claras. Então, chegamos à conclusão, eles lá e nós cá, que não tinha como, que o Sol não pode viver perto da Lua. Eu não sei quem é o Sol, quem é a Lua nisto. Ou a água e o vinho, ambos são muito bons. A última vez que eu conversei com o governador Tião Viana foi quando morreu o José Fernandes, meu amigo pessoal. No cemitério estava lá o então senador Tião Viana. Então, o senhor está dizendo que hoje vez que conversou com o governador, ele ainda era senador? Ainda era senador. E por que o senhor considera ele tão habilidoso politicamente? Por conta das formas como ele estabeleceu, por exemplo, a busca da humanização. Quer dizer, é até possível que se o atual governador não tivesse uma carga tão nefasta da florestania, nessa coisa que machucou o Acre, que destruiu com o nosso Estado, que destruiu com a capacidade empresarial, com o ambiente de negócios e que nos empobreceu, nos colocou como os mais pobres desse país, que ele tentasse refazer alguns mecanismos. Está fazendo de forma errada, tá certo? Essa piscicultura, que vamos ser justos, vem desde lá do Mesquita. Isso é a criação do governador Mesquita. Não foi uma criação. Mas que numa entrevista recente o senhor chegou a elogiar o programa Ruas do Povo. Não foi. Eu não elogiei o Ruas do Povo. O que eu coloquei apenas foi o seguinte. O jornal Página 20 de terça-feira, na coluna Coronga, ele me perguntou o que eu falo do Ruas do Povo. Eu disse o seguinte, e quero voltar a dizer, né, aqui no seu programa. Quando você chega numa periferia em que a população sofre mais do que sovaco de aleijado, apanha mais do que mala velha. No inverno, ela tem que sair com saco. E no verão é poeira. E no verão é cuspindo e caindo um tijolo. Ora, como é que você pode ser contrário a um programa que vai tirar essas pessoas da lama e da poeira? Muito bem. Mas, aí tem sempre o mas, o detalhe, é que esse dinheiro é dinheiro de empréstimo. Que o Acre vai pagar. O povo acriano vai pagar. Eu disse na entrevista o seguinte, que o governador não podia descurar, tinha que focar a criação de uma infraestrutura produtiva para desanuviar o ambiente de negócios, porque não sei se você soube, se você leu o site, há uns 15 dias saiu uma matéria do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrando o fracasso desses programas tipo da florestania, esse programa de desenvolvimento sustentável, que na verdade viraram crescimento sustentado pelo suor do povo brasileiro. E dá como exemplo típico essa fábrica de camisinha de Chapuri, que é uma fábrica estatal. Sustentada pelo poder público. Um absurdo, isso é uma coisa criminosa, você está me entendendo? Então eu acho até que se não houvesse essa carga, essa mazela, sabe, essa canga tão grande, é possível até que o governador Tião Viana, ouvindo seu pai, sei lá quem, ou os amigos, tivesse um pouco de respirar a condição de que o Acre tornar o Acre uma área produtiva, agroindustrial, sabe, agrícola. Mas ele não está tentando reverter esse quadro? Não, porque você veja só, peguemos só o caso, no Acre é proibido plantar soja, sorgo, milho. Cana é plantada cheia de restrições. Cana, ou seja, olha a hipocrisia. 25% da gasolina é composta de álcool, de etanol. O Acre produz álcool, mas o álcool na bomba é o mais caro do Brasil. E o álcool vem de Rondônia. Então, olha a hipocrisia. Por quê? Porque o álcool, o etanol, é muito mais limpo do ponto de vista ecológico do que a gasolina. Então, é algo fundamental você misturar o álcool na gasolina. É bom para o ambiente, é bom para tudo e é bom para o etanol também. Ora, o Acre não pode ter uma expansão de mais uma outra usina ou duas. Vá tentar fazer isso, tá certo? Que são os vetos ambientais. Segundo ponto, como é que você vai viabilizar a produção do pescado no Acre, tendo que comprar soja lá fora,
sorgo lá fora, milho, farelo de trigo lá fora, milho lá fora, não seria melhor você aproveitar o que os economistas chamam de economias de escala e economias externas para já trazer a ração pronta? Tá certo? Então eu até sugiro ao governador Tião Viana que recrute essa meninada que está saindo aí no curso de economia, sabe? Porque o curso de economia no Acre foi completamente destroçado, desvalorizado, porque o Acre não tem economia. O curso de agronomia tornou-se um cursinho menor, zorrapa, tá certo? Porque o Acre não tem agricultura, tá certo? Quer dizer, esses elementos, sabe, nós temos que discutir com a sociedade, com clareza, sabe? E as propostas vêm em seguida. Não tem que inventar nada. Nós não temos que inventar nada. E às vezes eu até fico admirado que o Acre, que o governador Tião Viana tem um assessor de muito boa qualidade. Zé Fernandes do Rego, eu conheço, é um técnico de extrema qualidade. E eu não sei se o Rego já perdeu também essa noção da produção agrícola, que ele foi secretário da Agricultura do Mesquita, depois foi o vice-governador na época do Macedo. Eu compus o plano de governo do governador Macedo, que era um governador da ditadura, mas foi, na verdade, o governador mais democrático que o Acre já teve, disparado. Isso é que todo mundo fala. Tá certo? O tempo está acabando, deputado João, isso, mas eu preciso, o programa inteiro, mas eu preciso fazer uma pergunta e uma resposta rápida. João Correia vai enfrentar Márcio Bittar e Sérgio Petecão nas urnas para o governo do Estado em 2014 ou não? Se o meu glorioso PMDB tiver a sensatez de querer continuar com 15 na rua, mesmo que tenha sido meio capenga, meio, tá certo, com o Fernando Mello, etc., mas colocar um 15 que seja um 15 que nunca teve do lado de lá, né? Nunca foi do lado de lá, nunca namorou, sabe? Não tem esse tipo de contato. E colocar com novas propostas democráticas, tá? De participação real da sociedade, do Estado ser servidor da sociedade e não o inverso, né? Se o meu PMDB, eu coloquei isso no dia 22 de fevereiro. Eu disse, defendo uma candidatura própria e coloco o meu nome como um nome possível. Coloco o meu nome para esta disputa. E já o coloquei. Ok. Tá certo? Não precisa falar mais nada, você vai voltar aqui para a gente continuar a conversa, que eu já vi que foi pouco tempo, um programa inteiro foi pouco. Mas tudo bem. Que maravilha. Já está marcado o nosso próximo papo. Tá, a gente continuar desse ponto aí da pré-candidatura. Tá certo. Gente, nosso tempo já acabou. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência de todos. Fiquem com Deus, um excelente final de noite e até o nosso próximo encontro.